Gravando. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marco Gabarron, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Missão Nacional. Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos dar o término à lição de número 17, né? Falando sobre Moisés, Josué e um pequeno comentário sobre o livro de Juízes. Tá ok? Antes de nós darmos início aos slides, eu quero fazer um comentário com os irmãos, falando acerca dessa correlação muito interessante que nós estamos vendo nessa lição 17, entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Isso através de alguns personagens bons, às vezes ruins, mas vendo esses aspectos nas referências bíblicas que nós estamos estudando nos nossos slides. Temos visto também alguns fatos e acontecimentos, né? Como guerras, pecados, os livramentos de Deus, o cumprimento de algumas profecias, tá? Relacionadas a Jesus Cristo. Outro aspecto também que é muito interessante, que muitas dessas citações do Antigo Testamento são o cumprimento profético sobre Jesus Cristo, tá? Ou exemplos de fé e ações de Deus também, tá? Por isso que nós vamos fazer alguns comentários sobre a vida de Moisés, vamos fazer também algum comentário sobre Josué e, como já falei, uma pequena parte sobre Juízes, tá ok? Outro aspecto que é interessante, que eu quero já deixar aqui relatado para vocês, porque no decorrer da apresentação dos slides eu vou chamar a atenção para isso, que algumas citações no Novo Testamento, elas são usadas de forma didática por Jesus Cristo ou pelos apóstolos ou os escritores do Novo Testamento, tá? E didática significa a arte de bem ensinar, de transmitir conhecimento. Então, eles utilizam, né, essa forma didática que eu vou falar para vocês para ensinar. E um quarto aspecto, falando que Jesus, irmãos, é um grande conhecedor das Escrituras, tá? E alguém pode dizer, com certeza, ele é o Filho de Deus, né? E ele tem todo o conhecimento, né? Mas se nós olharmos para a natureza humana de Jesus Cristo, ele, quando era criança, dos seus 6 aos 10 anos de idade, como toda criança judia, né, todo hebreu deveria fazer, tinha que ir à sinagoga e decorar a Torá. A Torá são os 5 livros lá do Antigo Testamento, né? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a criança dos 6 aos 10 anos, ele ia à sinagoga e decorar a Torá. E depois dos 10 aos 12 anos, ele estudava os profetas, os livros históricos e os livros de salmos, né, os livros poéticos. Por isso que a menção ali no texto, acho que em Lucas, eu não anotei aqui a passagem, de Jesus Cristo entre os doutores, né, naquela visita que os pais dele fizeram à cidade de Jerusalém. Ele lá com os doutores discutindo. Então, ele já tinha um bom conhecimento das Escrituras Sagradas, por causa dessa atividade que toda criança, né, judia tinha que, os meninos, né, eram obrigados a ir à sinagoga e decorar as Escrituras. Tá bom? Eu vou colocar os slides aqui para nós começarmos. Primeiro eu vou abrir o compartilhamento, né? Iniciar o compartilhamento, tá ok? E eu vou colocar aqui o slide para compartilhar com vocês, tá bom? Vocês estão vendo aí a história de Israel? Então, vou iniciar a lição de número 17, né? Lição de número 17, de Abraão até Samuel.
tá? Se bem que não vamos falar diretamente sobre Samuel, mas sim sobre os juízes, de uma forma genérica, tá bom? Que inclui Samuel, que foi um dos juízes. O versículo-chave da nossa lição, só para relembrar, diz-nos assim: anuncie entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, falando da necessidade de anunciar, né, ao Senhor, aos povos, a sua glória, e entre os povos, tudo aquilo que ele fez. O Senhor, Deus, realizou para com o povo de Israel. Seguir em frente, vamos falar acerca do alvo da nossa lição, que é, no item saber, aprender que as histórias do Antigo Testamento são essenciais para compreender o Novo. E é esse aspecto que nós estamos fazendo referência, essa correlação, esse vínculo entre o Antigo e o Novo. Aprender para podermos entender melhor o Novo, né, com a ajuda do Antigo Testamento. Sentir, desejar aprender cada dia mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Agir, que é investir tempo no estudo das Escrituras. Assim como fizemos menção, né, as crianças dos judeus que iam para a sinagoga estudar, né, a Torá, né, nós também precisamos aprender e estudar mais a palavra de Deus, investir tempo, né, no estudo da palavra. Seguindo aqui na apresentação de hoje, nós estamos no terceiro tópico da nossa lição, que é sobre Moisés. E nós vamos começar aqui apresentando, né, esse aspecto interessante. Ó. O Senhor Jesus comprovou a ressurreição dos mortos pelo encontro de Moisés com Deus diante da sarça ardente. Então, essa citação de Lucas 20, de 37 a 38, tem esse aspecto, né? Esse aspecto que eu disse para vocês, didático. Então, Jesus faz referência lá a esse encontro de Moisés com Deus na sarça, e ele fala que eu vou ler o texto, que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Entendeu? Quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, esse aspecto, essa correlação, né, esse vínculo em que ele vai pegar lá um fato que ocorreu com Moisés, quando o Senhor se apresentou a ele naquela sarça, e aí traz esse aspecto falando da ressurreição, né, de que ela é verdadeira, de que ela existe, porque Moisés indica isso ao falar que Deus se apresentou a ele, como está aqui embaixo no texto de Êxodo 3, versículo 6, somente a parte A, quando Deus disse assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, falando o quê? De uma eternidade, tá? E falando de um Deus que era o mesmo para Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então, Jesus fez essa correlação, mostrando e comprovando a ressurreição dos mortos, tá? Okay? Baseado nesse encontro de Moisés com Deus. Outro aspecto, na letra B, né? Moisés foi usado para dar pão a Israel quando eles estavam no deserto, tá bom? E Jesus citou o fato a fim de explicar a provisão que só ele podia fazer. E está no versículo lá de João 6, de 32 a 35. Jesus lhes disse, ó, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim já terá fome, né? Eu li errado. E quem crê em mim jamais terá sede. Então, esse aspecto também é interessante aqui, né? De que Jesus pega esse fato que aconteceu lá no período histórico, quando o povo estava
no Êxodo, e que eles precisavam se alimentar, e Deus deu o pão, isso através de Moisés, tá? E aí Jesus pega esse fato e traz para eles uma nova aplicação, dizendo que o verdadeiro pão não é aquele que Moisés deu para o povo quando no deserto, que o verdadeiro pão é ele. Então é interessante esta didática de Jesus. Ele pega a história, né? Aí ele traz o fato que é de conhecimento deles, porque eles estudam a Torá, estudam os livros históricos, estudam os livros proféticos, eles têm conhecimento, e aí ele traz a história, e da história ele pega o elemento pão, que é importante para a sobrevivência das pessoas, é o alimento básico, tá? E ele fala que o verdadeiro pão da vida é ele, eu sou o pão da vida, né? E quem vem a mim jamais também terá sede, ele é a fonte da água da vida. Então, essa didática de Jesus, então ele pega algo que já é do conhecimento deles, tá? Da história deles, que é também um elemento que faz parte do cotidiano do povo de Israel, tá? E ele faz essa aplicação, trazendo, então, um aprofundamento, né? Um entendimento. Tá? Então, ele parte daquilo que é conhecido, a história, o pão, a água, tá? Ele leva para o desconhecido, transporta-os para algo que eles não conhecem, falando acerca de que Jesus é o verdadeiro alimento, de que Jesus é aquele que sustenta, né? Jesus é aquele que vai dar a eles o alimento necessário para a vida, no sentido espiritual, né? Então é muito interessante esse aspecto, né? Esse fato do antigo e que está registrado no novo e que tem toda essa didática de entendimento e de ensinamento. Na letra C, Moisés liderou o êxodo no Egito, tá? Então Moisés foi o grande líder do êxodo. E ele faz essa comparação com aquele momento da transfiguração. Porque lá naquele momento da transfiguração foram o quê? Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam em quê? Da sua partida, tá? Que ele estava para cumprir em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém há poucos momentos, né, da sua crucificação, e ali eles estavam com Moisés e Elias falando da sua partida. Essa palavra partida significa êxodo no texto grego, né? Significa no original seu êxodo. Então falava da sua partida, semelhante ao êxodo do povo de Israel, que saiu do Egito, né? Através da liderança de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, foi para o Sinai para fazer uma aliança com Deus. Então, aqui falando da partida de Jesus, que Jesus que estava, né, aqui nesse mundo, vivendo nesse mundo com os seus discípulos, estava a poucas horas da sua partida. Tá? Então, Jesus liderou também um êxodo. E isso que? Um êxodo da escravidão, né? Uma escravidão pior, que é o que? O domínio do pecado e da morte. E eu me lembrei desse texto aqui de Efésios 2:1, que nos diz assim, só o primeiro versículo, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu quero frisar aos irmãos essa relação do Antigo Testamento, do Êxodo, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, através da liderança de Moisés, e foi depois, com a liderança de Josué, colocado na Terra Prometida, e essa correlação com Jesus Cristo, em que ele veio para também fazer um êxodo, nos tirar, né, do domínio da morte, do domínio do pecado para a vida, né, através dele, Jesus Cristo. Então, Jesus também liderando um êxodo, essa comparação que está sendo feita pelos textos. E deixar para os irmãos aqui uma tarefa de ler todo esse capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 10, tá ok? É muito interessante
baseado no que estamos vendo na aula e no slide, ler esse texto, porque ele fala muito isso, né? Dessa libertação do domínio do pecado, da morte, e ser trazido através de Jesus Cristo para a vida. Através de Jesus Cristo, trazido a uma nova vida, tá? E é muito interessante. É como se fosse um êxodo, tá bom? Vamos lá. Indo aqui na letra, agora a letra D. Moisés também fez o quê? Construiu o tabernáculo, que demonstrava como o homem pecador pode chegar à presença de Deus, né? O tabernáculo era a presença de Deus ali, no meio do seu povo. E como que o homem podia chegar à presença de Deus? Somente através de um sacrifício por meio do sacerdote. Então, alguém ia ao tabernáculo com seu sacrifício, apresentava ao sacerdote, e o sacerdote fazia toda aquela cerimônia, né? A imolação, né, do animal, a apresentação do sangue e assim por diante. E aí, Jesus, com o seu sangue derramado, abriu também um novo caminho para Deus, tá? E o texto de Hebreus 10, 19 a 22, que nos diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, de novo, aqui falando, essa relação entre o tabernáculo, que foi feito e construído lá no passado por Moisés, e agora esse novo tabernáculo, que é estabelecido em Jesus Cristo, através do sangue dele, não dos animais, tá? Dele, nós podemos entrar no santuário, entrar pelo tabernáculo, entrar no Santo dos Santos, porque ele nos consagrou um caminho novo, né? Isso é através do seu véu, isso é pela sua carne. Então, assim como o véu foi rasgado, a carne de Jesus foi rasgada, e ele então nos permitiu entrar, porque ele é o nosso sacerdote. Então, estou fazendo essa correlação, né? Fazendo essa explicação do versículo, para os irmãos entenderem e verem a beleza dessas comparações que os escritores faziam, tá? Entre os fatos do Antigo Testamento e os fatos sendo interpretados no Novo Testamento. Seguindo ainda aqui sobre Moisés, a letra E, Moisés fez a primeira aliança com Deus, com o povo, no Monte Sinai, está lá em Êxodo 19 até o 24. Entretanto, a nova aliança, que é em Jesus Cristo, ela é superior, tá? Pois nos diz assim o texto, ó, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, tá? Assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, Hebreus 8, 6. Então, falando dessa superioridade, no passado foi estabelecida uma aliança através de Moisés para com o povo de Israel, lá no Monte Sinai. Mas em Cristo Jesus se estabeleceu uma aliança melhor e superior, tá? Né? Porque Jesus é mediador de uma aliança, né? Melhor, superior àquela que foi estabelecida lá no Monte Sinai com o povo de Israel. Tá ok? Então, comparando as duas alianças que foram, essas duas alianças com Moisés e a aliança através de Jesus Cristo. Na letra F, Moisés levantou a serpente no deserto para quem fosse picado pelas cobras e olhasse para ela, ficasse curado. Jesus comentou isso também. Está registrado lá em João 3, 14 e 15. Ele diz assim, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que foi feito? Jesus, né, fez aquele fato que ocorreu lá no passado,
que as pessoas estavam sendo picadas pelas cobras por causa da desobediência e tinham que olhar para aquela serpente de bronze para que fosse curado. Tá? Aqui nós temos que olhar para Jesus Cristo, que também foi levantado, tá? Para que nós possamos, crendo nele, ser curados do pecado, de todas as malignidades e sermos transportados para uma nova vida. Nós temos que olhar para Jesus. Então faz essa comparação, que ele também foi levantado, tá? Colocado no alto, pendurado numa cruz, para que nós olhemos para ele, tá? E possamos ser redimidos dos nossos pecados, das nossas faltas. Tá? Vamos agora falar da história de Israel para hoje. Quando Moisés firmou a aliança com o Senhor no Monte Sinai, os israelitas assumiram o compromisso de cumprir integralmente os mandamentos de Deus. Está lá em Êxodo 19:8. O que não fizeram. Então, eles assumiram o compromisso, mas eles acabaram falhando, não cumpriram com as obrigações, desobedeceram as leis, as normas, e com isso trouxeram sérias consequências na aliança que eles haviam feito com o Senhor. A nova aliança, que é firmada em Cristo, também exige obediência de todos os que creem em Jesus Cristo. Assim como a aliança no passado, a base dela era a obediência, a nossa aliança com Cristo também exige obediência. Então, assim como no passado havia a necessidade de obedecer, nos dias de hoje, a nova aliança em Cristo, nós temos que ser obedientes, obedecer a Ele, obedecer à sua vontade, acatar os seus ensinos, procurar ser como Jesus foi, que esse é o nosso objetivo, ser como Ele, igual ao nosso mestre. Tá? Igual o discípulo procura seguir ao seu mestre, fazer como o mestre fez. Tá? E aí, que é a grande pergunta, você está sendo cumpridor dos mandamentos de Deus? É uma pergunta para nós refletirmos se estamos sendo obedientes, cumpridores, se estamos obedecendo ou se estamos distantes daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, né? O amor, a bondade, agir com misericórdia, com perdão, né? Tão necessário nos dias de hoje, tá? Então, é isso que o Senhor espera de nós, tá bom? Seguindo em frente, vamos falar sobre Josué. Na letra A, o Senhor ordenou a Josué que ele seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Tá? Eu vou colocar aqui a letra B. Então, Josué foi comissionado para fazer com que o povo de Israel tomasse posse de sua herança e entrasse no descanso de Deus. Tá bom? Na letra C, no entanto, toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, estava impedida por incredulidade de entrar na terra prometida. Eles erraram, desobedeceram, e porque foram incrédulos, não acreditaram que Deus iria estar com eles para a conquista daquela terra, eles então não puderam entrar na terra prometida. Tá? Vamos seguir os textos, trazer o esclarecimento. No entanto, toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, estava impedido por incredulidade de entrar na terra prometida. Então, durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Salmo 95, de 10 a 11. Que é também um cântico, uma poesia, que está interpretando o fato que ocorreu lá quando o povo agiu de forma incrédula e não acreditou que Deus iria conduzi-los na conquista da terra. Tá? E aí o Senhor falou, eles não entrarão no meu descanso. E o salmista está interpretando, trazendo-nos entendimento acerca desta passagem. No Salmo 95, aí já no versículo 7 e 8, Davi parece repetir esse desafio. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então,
o povo que estava lá, escravizado, sofrendo, tá? Que tinha uma promessa de posse da terra, de um descanso, de ter a posse e uma tranquilidade ao possuir aquela terra, né? Acabou se desviando, não acreditando no poder de Deus, tá? E aí tem aí esse chamado aqui de Davi, né? Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Então, que eles deveriam não ficar com o coração incrédulo, endurecido, mas acreditar que o Senhor estava com eles. Na letra E, o escritor aos Hebreus argumenta: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou da sua. Então, Hebreus está interpretando o que está lá nos Salmos, o que aconteceu lá no Êxodo, e ele está dizendo que o povo não chegou, né? Não alcançou o seu descanso. Então, por eles não ter alcançado, tá? É que foi falado acerca de um novo descanso, de um descanso que iria ocorrer num outro momento, em um outro dia, tá? Então, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque se o povo tivesse chegado na sua finalidade, no seu descanso, tá? E pudesse descansar tendo a posse da sua terra, cuidando, então eles não iriam precisar de um novo descanso. E aqui ele está falando de Cristo, tá? Porque, de fato, o povo, depois de 40 anos, conquistou a terra, cada um recebeu a sua parte, cada um pôde cuidar da sua vida, mas ainda não era o descanso que estamos aguardando em Cristo Jesus. Um descanso que diz respeito, né, a essa nova vida que ele nos dá, né? A uma vida de paz, onde, né, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá dificuldade, onde não haverá necessidades, porque o Senhor será tudo em todos e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, esse descanso ainda nós não alcançamos. Então, ele está fazendo esta comparação com o ministério de Jesus Cristo, o descanso que ele promete a todos nós, né, através dele, Jesus Cristo, através da sua vida. Ok? Vamos em frente. Vamos falar acerca a história de Israel para hoje. História aqui de Israel para hoje está em 2 slides. Primeiro tem essa parte aqui do texto de Juízes, de Josué 1, de 7 a 8, que Deus orientou Josué a cumprir integralmente a sua lei. O texto nos diz assim, ó: tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu povo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Vou colocar o restante do slide aqui, né? Princípio também que deve ser vivido por todo crente, tá? Então isso é um princípio: obedecer, cumprir a lei, cumprir as exigências da lei, tá? Como também das escrituras. Aqui já no Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16, que nos diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, assim como Josué foi orientado a obedecer para que o povo pudesse alcançar a vitória, que o povo pudesse alcançar a bênção de Deus, que a sua casa fosse abençoada, para nós, nos dias de hoje, está aí também esse ensinamento, que a palavra de Deus inspirada, ela possa nos ensinar, possa nos repreender, possa nos corrigir, né, para que a gente cresça, aprenda e seja educado em toda justiça, né, com relação a Deus, com relação à palavra, em nossos relacionamentos, para que nós possamos viver uma vida tranquila, em paz e abençoada por Deus. Essa é a ideia. Indo em frente,
falando acerca, no quinto tópico, os juízes de Israel. Então, começamos aqui falando da destruição do tabernáculo em Siló. A destruição do tabernáculo em Siló, relembrada por poetas e profetas, conforme o poeta Asaf. Tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, quer dizer, foram desobedientes, não guardaram, né, as leis, os ensinamentos. Por isso, abandonou o tabernáculo do Senhor, abandonou o tabernáculo de Siló. Por isso, Deus abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Então, o período do juízo é caracterizado por instabilidade, né? É um período turbulento da história de Israel, em que o povo, ora, estava na presença de Deus, daqui a pouco eles já estavam no vale, né? Lá da perdição, do pecado, da idolatria, da imoralidade, né? E aí Deus castigava o seu povo porque eles estavam desobedecendo os seus ensinamentos, e aí Deus levantava os juízes, que foram homens que sobre ele havia o Espírito de Deus, e eles traziam livramento para o povo de Israel. Tá? E as consequências que ele está lembrando aqui é do tabernáculo que estava em Siló, que foi completamente destruído pelos filisteus, e a arca foi levada pelos filisteus, depois foi devolvida, e aqui ele faz menção à arca, né? Passou a arca da aliança ao cativeiro, que depois, num outro momento em que Israel desobedece ao Senhor, a arca também é levada para a Babilônia, né? Por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou a arca, e a arca se perdeu para sempre. Nunca mais se ouviu falar acerca da arca. Então, muito interessante esses salmos que traz essas referências e uma poesia falando desses acontecimentos ocorridos lá no passado. Na letra B, né, declarou o Senhor pelo profeta Jeremias, também falando sobre esse assunto, diz assim, ó, será que este templo que se chama pelo meu nome esse templo que se chama pelo meu nome, é um covil de pecadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejo o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Então, esse momento aqui de Jeremias, que é esse momento que Nabucodonosor vai vir e vai destruir Jerusalém, e vai tomar a arca, e vai destruir o templo que foi construído por Salomão. Ele está fazendo uma correlação com o que aconteceu com Siló lá no passado, que também foi destruída pelos filisteus, onde estava o tabernáculo, onde estava a arca, por causa do pecado e da desobediência do povo de Israel. Então aqui, em outro momento, está acontecendo o mesmo problema, a infidelidade, a desobediência, e Deus vai trazer o castigo sobre o povo de Israel. Seguindo em frente, falando de juízes, a letra C, os juízes ou libertadores de Israel são colocados em hebreu como os grandes exemplos de fé, afirma o autor da carta. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Hebreus 11, né, capítulo acerca dos heróis da fé, de 32 e 33. Então, esses exemplos, porque o povo agiu de forma errada, equivocada, desobedeceu, pecou, foi infiel, mas Deus levantou libertadores, juízes, e aqui estão vários homens que foram usados por Deus, citados aqui em Hebreus, né, de como eles são exemplos de fé, porque foram usados para trazer livramento, para trazer restauração, para trazer conserto, né, uma renovação para o povo de Israel.
tá ok? Então, ele fazendo uma leitura, né, dos fatos ocorridos no passado com os juízes e trazendo uma aplicação, trazendo para nós o exemplo de como esses homens foram usados por Deus, né, para trazer o livramento para Israel, ok? Seguindo em frente, vamos falar da história de Israel para hoje. Diz assim, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Então, um texto muito bonito, falando assim dessas testemunhas, né, e de como nós temos que agir, né, deixando o pecado, né, deixando todo o mal que vem sobre nós, toda a influência do mal, e corrermos com perseverança essa carreira para a qual fomos chamados, que é sermos semelhantes a Cristo, discípulos de Jesus, né, que é o autor e o consumador da fé. Tá? Então, vamos pensar isso, vamos considerar isso nas nossas vidas. Seguindo em frente, porque tem mais um slide sobre esse aspecto? Não, é a conclusão mesmo. A conclusão é que tem 3 slides. Diz assim, ó, fica muito clara a importância de conhecermos a história do povo de Deus. Se os salmistas louvaram a Deus por sua atuação na vida dos patriarcas e profetas, precisamos saber exatamente como ele atuou, para apreciarmos plenamente o peso desse louvor. Então, é importante, como está num dos álbuns da nossa lição, é conhecer mais, conhecer melhor a história, conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor os fatos que estão relatados, porque os salmistas fizeram isso, eles leram, interpretaram, né, e louvaram e fizeram, né, diversos louvores, os profetas fizeram, profetizaram sobre aqueles acontecimentos do passado, fizeram correlação com o presente, no seu momento, como o caso de Jeremias, que acabamos de ler, em que ele fala do passado lá de Siló e faz a correlação com o momento que eles estavam vivendo, que era a iminência do ataque lá da Babilônia, de Nabucodonosor. Então, precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a história do povo de Deus. No segundo parágrafo, quando alguém é citado no Novo Testamento como desafio à nossa fé, temos que saber das experiências dessa pessoa com Deus para podermos imitar a fé dela. Então, o que ele está nos propondo aqui? Que essas citações e pessoas que são citadas no Novo Testamento, tá, como desafio à nossa fé, que nós temos que conhecer, saber do que se trata, conhecer a experiência, o que ele fez, como que ele agiu, como que Deus usou, como que foi a ação de Deus através da sua vida, e conhecendo esse personagem, né, a gente possa imitar a fé dele, possa procurar ser igual a esses homens, como nós falamos agora, heróis da fé para nós. Tá? Vamos seguir aqui no outro slide. Diz assim, ó, até os erros e as transgressões dos antigos são usados por Jesus e outros no Novo Testamento para chamar-nos ao arrependimento. Então, veja bem, é interessante isso, né? Que os erros, as coisas erradas que aconteceram, as transgressões que estão lá, né, registradas, então elas servem para nós como exemplo, para que, se isso acontecer conosco, a gente possa acreditar, arrepender-se e acreditar no perdão que está em Jesus. Porque nós temos esta possibilidade de temos esse entendimento de que, se errarmos, temos um advogado e que ele intercede diante do Pai por cada um de nós. Então, os erros do passado
né, e os fatos ocorridos que estão relatados no Novo nos dão esse entendimento. E aí tem esse texto aqui de Mateus 11, 23, 24, que nos diz assim, ó, e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que o dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, Jesus pegando o fato ocorrido lá com a cidade de Sodoma, uma cidade ímpia, cheia de homens perversos, né, que queriam abusar ali daqueles homens que foram enviados por Deus para tirar Ló daquela cidade. Tá? Então, aquela cidade que era tão ímpia, Cafarnaum estava sendo pior que eles. É isso que Jesus está dizendo. Vocês, Cafarnaum, vocês, habitantes de Cafarnaum, vocês são pior do que eles. Por quê? Vocês são tão pior que, se os milagres que eu fiz aqui tivessem ocorrido lá, aquela cidade não seria destruída. Então, os erros do passado, as transgressões que ocorreram no passado, servem para nós como ensinamento, para que a gente possa aprender, arrepender-se das nossas falhas, clamar ao Senhor por misericórdia e procurar andar corretamente diante do Senhor. Seguindo em frente, tem mais um slide ainda nessa parte da conclusão, e nos diz assim, ó, todo o discurso de Estevão perante o Sinédrio era do mesmo teor. Se você tiver tempo, em Atos 7, esse discurso de Estevão, você vai ver como ele pega toda aquela história do povo de Israel e ele traz aplicação, vem aplicando, falando, para que pudesse convencer aqueles homens, líderes ali do Sinédrio, acerca da verdade de que Jesus Cristo é o Messias. Tá? O texto aqui nos diz assim, ó, foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. Então, o que ele está falando? Ele está falando de Moisés, que falou de que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele, Moisés, falando então de Jesus Cristo, que haveria de vir, tá? E que, assim como quando o povo esteve no deserto, eles foram incrédulos, não acreditaram que Deus estava com ele para conquistar a terra, naqueles dias, tá? Deus enviou Jesus, que é o Messias, e eles não estavam acreditando. Assim como eles não obedeceram no passado, naquele momento, naquela hora, naquele presente momento ali de Estevão, eles também não estavam obedecendo, não estavam acreditando que aquele homem simples, filho de José e Maria, era o Filho de Deus. Eles não estavam acreditando, então eles estavam rejeitando, como também o povo havia rejeitado a Deus lá no passado. Tá, ok? Então, fazendo esta comparação, esse texto de Atos, capítulo 7, esse discurso de Estevão é muito interessante, muito importante a gente ler, entender e ver essa correlação, né, que ele faz entre esses acontecimentos, esse vínculo, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, finalizando aqui, pela atuação de Deus na vida dessas pessoas, podemos conhecer melhor o propósito de Deus. Então, o nosso autor da lição, ele fala que, pela atuação de Deus na vida daquelas pessoas, nos fatos que ocorreram no passado, naquelas histórias, em todos os momentos que nós vimos na nossa lição, desde Abraão, né, até o período dos juízes, falando de Samuel, né, até a unção de Saul e Davi, tudo aquilo que nós vimos nesses relatos históricos, né, nós podemos conhecer melhor quem é Deus, porque nesses fatos que aconteceram, em tudo aquilo que ocorreu, está ali presente Deus, a sua ação, o seu propósito, né, tudo aquilo que ele tem, né, para realizar através do seu povo. Então,
Deus está presente em tudo aquilo que estava acontecendo ali com o povo de Israel. E aí nós podemos compreender e entender melhor quem é Deus e o seu agir. Tá ok? O slide terminou, eu vou voltar para a tela principal aqui, vou parar aqui o compartilhamento, tá bom? E vou abrir aqui para nós conversar uns minutinhos, né? Sobre esses aspectos que nós vimos, que eu achei bastante interessante da nossa lição de hoje, essa correlação, este vínculo entre os fatos do passado com algumas citações que nós temos no Novo Testamento. E eu queria, não é uma pergunta, eu queria que você, os irmãos que estão hoje aí nos ouvindo, fizesse um comentário sobre o que você aprendeu no estudo destas lições que nós tivemos. Se bem que algumas já estão lá, né, faz alguns meses que nós estudamos, né, e tem algumas que já são mais recentes. O que você aprendeu? Né? O que essas lições que nós vimos acrescentou na sua vida? Então, eu queria que os irmãos comentassem. Eu gostaria que pelo menos 3, 4 falassem, para que não ficasse só um, né? Para que a gente pudesse, ter um retorno, uma avaliação, se tudo isso está sendo bom para vossas vidas. Para a minha vida está sendo muito bom. Está sendo ótimo para mim estudar e aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. A oportunidade está com os irmãos. Quem deseja falar? É um comentário, não precisa responder. Eu posso começar por mim, que sou o mais novo na turma? Pode, fique à vontade. Não, para mim é de suma importância a gente conhecer esses homens, essas mulheres, os personagens da Bíblia, principalmente do que carregam do Velho Testamento, né? Uhum. O reflexo que a gente tem para o Novo, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouco, eu me apeguei muito à figura de Abraão. Uhum. E ele, literalmente, é o pai da fé, né? O pai daquilo que a promessa de Deus que se cumpriu na vida dele e de toda a linhagem que nasceu a partir dali. É verdade. Então, para mim foi, assim, inspirador, muito importante. E a gente encerra já na parte do juiz, já depois iniciando a parte também importante que é dos reis, né? Dos profetas depois. Essa parte do Velho Testamento muito, muito importante para nós como cristãos, né? Esse é o meu comentário. Como novo na fé, como novo nos estudos, é muito importante a gente ter entendimento dessa primeira parte do livro sagrado. E o que acrescentou para você, assim? Você conseguiria dizer assim, o prático acrescentou isso ou isso na minha vida, né? Porque você falou de Abraão. Então, de prático, exatamente isso. Pegando fixo naquilo que se achegou a mim, aquilo que me moveu, que mexeu comigo mesmo, foi foi a parte de Abraão. Essa dedicação, né? Ele é confiar na palavra de Deus. Eu acho que isso aí serve de exemplo para todos nós, né? Eu me apeguei a essa figura de Abraão. Me encantei assim pelo personagem, pelo aquilo que ele criou, pela história, né? E a toda a linhagem que ele trouxe, né? Uhum. Eu acho que eu diria para você assim, Mário. Para mim, eu gostaria de ter uma fé que nem a de Abraão. Ter uma fé igual a dele, entendeu? Eu acho o apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão, né, de que Abraão é o pai da fé, né? E ele vai tratar isso lá em Romanos, né? Exatamente. A única coisa que me entristece, até mesmo com alguns cristãos, é levar a ferro e fogo algumas coisas que aconteceram, né, foram transição no Velho Testamento. Né, eles olham um pouco, até mesmo quem não é e conhece um pouco da palavra, quem não é cristão, mas vê muito do Deus do mal, né?
entendeu? Isso me entristece. Eu acho que aí a pessoa não tem o conhecimento, porque era uma outra época, é algo totalmente diferente. Só estudando mesmo e tendo esse entendimento. É isso que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Eu só me permite comentar, assim, eu acho que é falta de entendimento. Exato. Né? Porque exato. A pessoa não percebe a misericórdia de Deus que está presente lá, a sua bondade, né? Porque o povo errava. Sim, o acordo que foi feito, se eles errassem, eles deveriam ser castigados. Certo? Esse foi o acordo. Estava fora do acordo. Só que quando o povo falava assim, ó, reconheço que errei, me arrependo, ele agia com bondade, amor, né? E ajudava o seu povo naquele momento. Então, o amor de Deus está presente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esses dois aspectos. Né? Eu acho que isso é muito bom. Muito obrigado, Mário. Fico alegre que você está gostando está aprendendo, né? Muito. Tá, com vocês ainda fica melhor ainda. Com a participação de todos, muito melhor ainda. Que é difícil, né? Às vezes estudar sozinho a gente precisa ouvir, né, o ponto de vista de cada um para a gente ter uma autoavaliação. Às vezes a gente consegue enxergar de uma maneira diferente daquilo que a gente tinha entendimento. Eu acho de suma importância a gente fazer esse tipo de debate, ter essa possibilidade e a nossa igreja ter, né, essa abertura, né, para a gente poder entender mais da palavra. Muito obrigado, pastor, e a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, Mário. Quem mais vai falar? Mais umas 3 pessoas aí. Mais um. Quem mais? Por favor, faça um comentário o que você aprendeu no estudo dessas lições. Estou aguardando a Sônia. Quero falar. Já que é para falar, eu vou falar. Então fale, Sônia. Bom, eu estava até voltando aqui na revista, né? A gente começou a estudar dia 18/9, né? Quando nós decidimos aí a estudar a história de Israel. E a gente vê a riqueza que é, né? Ontem, quando o pastor fazia o conversa lá, o papo de pastor, ele perguntava para o Marcelo, Antigo Testamento ou Novo Testamento? E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, bom, a gente aprendeu que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, porque Jesus está... Ele disse assim, eu entendo, não é crítica, é só um comentário. Porque o Novo Testamento tem Jesus, mas o Antigo também tem Jesus de Gênesis até o último livro, né? A gente estudando, a gente vê isso. Quando você fala assim, quando você fala desse amor, dessa misericórdia, como Deus mostrou misericórdia em todos esses homens, todos esses juízes, né? Deus mostrou a misericórdia, o favor, o exemplo que ele dá lá em Ruth, aquilo é fantástico, a presença de Deus, a prova da redenção de Jesus, né? De Jesus como prefigurava em Boaz o resgatador que é Jesus. Então, acho assim, a gente aprendeu em tudo, né? Eu acho que aprende em tudo. E cada lição e cada personagem, ele traz ali a sua personalidade. Mas fica muito claro esse amor de Deus. Então, o que eu aprendi de todas essas lições é isso, como Deus é amoroso. Tão amoroso ele foi lá, não tinha ainda Jesus encarnado, né? Jesus não tinha vindo, mas ele demonstrou tanto amor e depois ele viu que, entre aspas, né? Vamos usar aspas muito grandes e muitas aspas. O amor não foi suficiente que ele enviou Jesus. Então ele nunca deixou de amar, nem no Antigo Testamento, e aí esse amor transbordou que ele falou, não, filho, então você tem que ir para fazer essa obra de redenção. Então acho que isso me marcou muito nesse estudo da história de Israel. Muito bom, Sônia, você fazer essa menção, né, do amor de Deus, da sua misericórdia, né? E também essa observação, porque as pessoas às vezes se apegam ao Novo Testamento, né? E acham que o Antigo Testamento é muito difícil, a gente não precisa, o mais importante é o Novo. E é errado, porque o Novo ele está fazendo uma leitura do Antigo, né? Muitas citações, referências, fatos, acontecimentos têm correlação, têm vínculo com o Antigo Testamento.
E às vezes você está lendo lá, vamos supor, o discurso de Estevão, e você não sabe das histórias que ele está fazendo menção, que estão lá no Antigo Testamento. Então, a gente estudar aquelas histórias, estudar o que aconteceu, saber o que aconteceu, como que Deus agiu, esse Deus amoroso, misericordioso, né? Aí você conhece o profundo do que Estevão está falando, né? Isso é muito bom. Eu acho que a gente não temos que ter, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que um completa o outro, né? Eles se complementam. Pastor, e um outro comentário que eu gostaria de fazer, que você falou, né? Até anotei aqui, nós conhecemos a Deus pela forma que ele atua em nossas vidas, na vida dos homens. Então, a gente conhece a Deus através disso. E nós conhecemos até hoje, né? Quando Jesus fala, quando no Novo Testamento Jesus fala assim, quem vê a mim, vê ao Pai, né? E ninguém que odeia o seu irmão pode dizer que ama a Deus, é isso aqui. É tão simples, mas é tão difícil de fazer, né? É tão difícil, porque que nem domingo a gente cantou aquele louvor, quero te amar mais, Senhor, e sempre que canta esse louvor eu fico pensando, eu quero amar mais a Deus, então tem que amar o irmão. Quando ele fala, né, todas aquelas coisas, ele fala, como que eu provo que eu amo a Deus? Amando o irmão. Então, quando você fala, eu quero te amar, mas, Senhor, é fácil amar a Deus. Mas eu amo a Deus, eu mostro que eu amo a Deus quando eu amo o irmão, quando eu não quero o mal do meu irmão. E não é só o meu irmão, que é aquele bonzinho. Aquele que também, né? Então, é só isso que eu lembrei também. Obrigada. Muito obrigado. Ô, Davi, vou intimar você a falar, Davi. Faz o seu comentário aí, Davi. Pastor, bom, eu vejo, como o senhor comentou, né, a importância dos dois testamentos. Eu tenho uma queda maior para o Novo Testamento, mas vejo a importância dos dois. O que eu vejo de diferente na questão do testamento é mais o Espírito Santo, né? Nós temos o derramar e eles não tinham. Então, eu acho que não sei se é uma vantagem ou se é uma responsabilidade maior, mas eu vejo essa questão. Mas toda a escritura é proveitosa e a gente precisa dela desde Gênesis até Apocalipse. Não há como a gente separar um do outro. E no meio dos nossos estudos, né, a fé de Abraão é algo extraordinário. Imaginar que do nada ele ouvir a voz de Deus mandou ir para um lugar e vamos, né? E foi, sem pensar muito, foi. Isso é algo sei lá, eu não consigo distinguir, não consigo imaginar essa atitude tão poderosa dele, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Porque, não dá para entender. Imagina, você ouviu a voz de Deus e pode falar, pessoal. Não, você está falando desse chamado de Abraão, queria interromper você e perguntar, você acha que isso é possível acontecer no dia de hoje? Eu acho que muito mais hoje, né? Porque é que a gente não é sensível ao ponto, porque, como eu falei, na partir de Cristo, ele foi aos céus, ele enviou para nós o Espírito Santo. Então, imagina o seguinte, eu às vezes fico pensando nessa minha viagem de Davi. Imagina que você chega lá na glória, a gente vai pensar, quero conversar com Abraão, quero ver como é que foi isso e tal, mas eu acho que vai ser ao contrário. Porque, imagina o seguinte, Abraão não tinha Deus nele, como nós temos. Entende a diferença, maluca? Porque, nós temos o Espírito Santo em nós, ele não tinha, como a gente aprendeu com o Senhor mesmo, o Espírito Santo descia e saía, então, às vezes, Deus usava naqueles momentos específicos. Nós não. A Bíblia diz que Deus derramou sobre nós. Então, nós já temos Deus em nós, só que a gente não consegue usar. A gente não consegue aproveitar o Deus em nós, entendeu? E essa é a grande chave, assim, para mim. E eu tenho me mergulhado nesse mundo do Espírito Santo, tenho até começado com o senhor, e eu tenho visto que realmente eu negligenciei muito essa questão. E é tão importante, porque é Deus em nós, Deus de fato em nós. E no decorrer da história toda aí, do Antigo Testamento, você vê, né, Abraão, você vê o nosso amigo lá forte, Sansão mesmo sendo negligente em algumas coisas, Deus ainda usou muito Sansão, mesmo com os erros dele, né? Teve aquela história que a gente debateu bastante também, lá da filha do rapaz que matou a filha, que não matou a filha, né? Toda aquela
Foi uma discussão nossa que foi muito boa e proveitosa, e aí me fez até ir buscar em outros lugares, que até a gente comentou no grupo. Então, todos esses ensinamentos são muito importantes, né? Se a gente não tem, como o senhor falou, toda essa ideia da cultura, os ensinos de Deus no Antigo Testamento e a confirmação de que nós servimos um Deus que tem um propósito e ele quebra qualquer barreira que for necessário para cumprir o seu propósito, porque é isso que o Antigo Testamento me mostra, independente da barreira que tiver, Deus quebra porque ele tem um propósito, ele vai cumprir, e foi se cumprindo. Então, Deus tirou o povo da escravidão, Deus, mesmo negligente com ele, ele perdoava quando pedia misericórdia, e até hoje é assim. Então, todos esses ensinamentos, tudo isso é de extrema importância e é muito, muito proveitoso para nós. Amém. Mais uma pessoa, tem a Fátima, tem a Terezinha e tem o pastor Petrônio, com a Marilene lá. Quem que se dispõe aí? Mais um só. Ah, eles estão meio quietinhos, não querem falar nada. A Terezinha parece que vai falar. Fala, Terezinha. Eu quero que o pastor Petrônio fala. Eu gosto de ouvir ele falar. Fala, pastor Petrônio. Está me ouvindo? Vamos. Pode falar. Viu, pastor? É no meu raciocínio. Eu vejo assim, nada se constrói uma só pessoa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles vêm ao encontro de todas essas coisas. Tudo que nós estamos aprendendo é sobre... porque não pode, por exemplo, se tivesse só o Antigo Testamento, como é que nós ia aprender o Novo Testamento? Então, se nós observar, lá no Evangelho de São João, diz assim, no princípio era o Verbo, não é? Sim. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, a conclusão é que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento está toda a história bíblica para nós aprender. Parece que o pastor citou aí, lá Oi. Agora, aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. Quando diz assim, quando a palavra de Deus nos diz assim, toda a Escritura, ela é inspirada por um só Espírito. É isso mesmo. Não existe dois Espíritos. Então, eu vejo assim, a conclusão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, para nós entender e fazer a vontade de nosso Deus. Eu aprendi bastante e tenho sempre, assim, pastor, eu fico ouvindo. Para mim, é melhor ouvir do que eu falar, entendeu? Porque eu ouvindo, eu estou guardando, eu estou me alimentando. E até eu comentava assim, eu acho que deveria sempre, pelo menos uma vez na semana, entre nós, obreiros, se fosse o caso, uma aula assim, mais presente. Vamos deixar passar essas coisas aí, quem sabe? Pode existir. Como nós fazia lá antes atrás, né? Entendeu? Com o pastor. Vamos dizer assim, nós temos o pastor presidente como presidente. E temos que ter um pastor dessa maneira, com paciência, com esclarecimento, dentro da palavra, que é tão bom, parece que nos alimenta, nos renova, nos traz mais presente de Deus. E a minha conclusão é esta, que ninguém constrói nada só. Amém. Tem que ter um conjunto. Eu domingo, segunda-feira, no dia de feriado, eu estava aqui com o meu genro, e nós estávamos conversando sobre essas coisas. E eu citei isto, veja, sobre as coisas de Deus. Eu mandei ele olhar a minha casa. Ela tem 25 metros de comprimento e 4 de largura. Então, tem um espaço por aí, não tem? E eu falei para ele assim, eu disse, tudo isso é para nós morar. Mas se não tivesse a porta, nós não entrávamos. E a porta se torna uma coisa mínima da casa.
Mas se não tivesse ela, nós não entraria. É a mesma coisa da palavra de Deus. Ela tem que se unir lá com o antigo, com o novo, e o Espírito de Deus nos esclarece as coisas que nós precisamos. Eu entendo assim, né? Eu estou muito feliz. Eu não sei se vamos continuar, se não vamos, né? E eu gostaria que fosse comentado isso, pelo menos uma vez por semana. Reunir, porque nós não tinha isso. Nós tinha essa aula dos obreiros, que não é obrigado a ir. Quem quisesse ir, ia. E eu creio que seria bem, a gente ia aproveitar bastante coisas boas que tem na palavra de Deus para a nossa vida. E só com a palavra de Deus, só com ela que nós podemos vencer. Não temos força física nenhuma para nós vencer, só com a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu gostei do seu comentário, da sua ideia também. Quem sabe, né? O Senhor nos concede essa graça. E gostei também de ver que, pastor, né, estamos entendendo que tanto o novo quanto o antigo, eles se complementam. Exatamente. Um livro não exclui o outro, né? Eles se complementam. Não exclui. É isso aí. Para finalizar, eu vou pedir o pastor para fechar o seu microfone, ou vocês conseguem aí? Chega, Vou deixar aqui o microfone Aleluia. Venham rapidinho. Eu só quero fazer um comentário aqui dizendo o seguinte, na minha resposta, né, sobre essa questão. Por favor, meu filho, faça isso para mim. Que é importante é que Deus é misericordioso, como a Sônia falou, Deus é amoroso, tá? Mesmo quando nós erramos, que é o que a gente viu com muita frequência, né, no povo de Israel, principalmente no período dos juízes, né? Então, mesmo quando erramos, quando o povo errava, Deus agia com misericórdia e ele agia com amor, né? Desmistificando, como o Mário falou, esse entendimento errado de um Deus mau que castiga as pessoas. Isso é um entendimento errado, falta sabedoria, falta conhecimento. Então, o que nós podemos ver, o que eu vi nesse estudo? Segundo, que Deus nos chama para o serviço, como chamou grandes líderes no passado. Então, aí, respondendo aí para o Davi, assim como ele chamou Abraão no passado, nos dias de hoje ele também nos chama, né? Nós temos um exemplo muito recente aí, que é o irmão Mário, né? Quem diria que o Mário ia estar coordenando aí toda a atividade aí da nossa igreja, nesse momento de pandemia, né? No YouTube, fazendo tantas coisas. Então, Deus chamou, deu uma tarefa, né? Davi, que está auxiliando ali, que agora também está no jovem. Então, vocês são os novos chamados por Deus, né? Para continuar. Assim como chamou no passado, ele chama nos dias de hoje também. Tá bom? Terceiro, o maior conhecimento de como Deus age no cumprimento dos seus propósitos. Deus tem um propósito e ele cumpriu. O propósito dele, que era a vinda do seu Filho, Jesus Cristo, já começou a ser desenhado lá no Gênesis, né? Lá no Gênesis, o Senhor já começou a desenhar essa questão da vinda do seu Filho, Jesus, para a salvação da humanidade. E tudo que está, os fatos, acontecimentos, apontavam para isso, né? Apontavam para a vinda de Jesus Cristo, porque nós temos em Moisés um tipo de Jesus Cristo, né? Josué é um tipo de Jesus Cristo, né? Samuel, tá? Então esses grandes homens, eles são uma representação de Jesus Cristo. Então, além da pessoa de cada um desses homens, aquilo que eles fizeram, tá? Tinha um propósito de Deus, que era o cumprimento, a vinda do Messias. E um quarto aspecto que eu achei muito interessante, que nós tivemos a oportunidade de ver, esse vínculo, essa correlação entre o Antigo e o Novo Testamento, e de como os escritores, né, sagrados do Novo Testamento interpretam o Antigo Testamento e aplicam os seus ensinos. Então,
os nossos escritores, os escritores do Novo Testamento, eles estão lendo o Antigo e estão trazendo o ensinamento, aplicando o ensinamento do que aconteceu no passado, do que ocorreu com Israel, do que ocorreu com o povo, e trazendo para nós o ensinamento. Eu acho isso aí muito bacana, muito legal, porque isso é uma didática, tá? Isso aí é uma didática, isso aí é uma forma de ensinar, tá? Que inclusive se usa até hoje nas escolas, tá? Né? Alguns professores fazem isso, pegam algo que é do conhecimento dos seus alunos para levá-los ao conhecimento de algo que é desconhecido, tá bom? Então, esses aspectos me chamou muito a atenção e foi muito importante, né, nesse período que nós estivemos estudando esse livro, A História de Israel, tá bom? Irmão, nós encerramos aqui essa nossa lição, a lição número 17, com essa lição, nós também terminamos essa primeira parte, né, dessa revista, a História de Israel, que vai dos patriarcas até os juízes, tá bom? E nós estamos agora em conversação para definir como vamos fazer para as próximas aulas, tá bom? Mas isso nós vamos conversar depois, conversar pessoalmente e assim por diante, vamos resolver essa questão. Tá ok? No momento, eu quero agradecer a todos, muito obrigado pela participação, pela paciência, por estar aqui conosco. Deus vos abençoe, tá bom? Aí fica agora o Davi dar um encerramento aí para nós orarmos, né? Agradecer ao Senhor.